Então, sem perder tempo, vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, em João, capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Os irmãos entenderam a pergunta que foi feita? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Amém. Todos que fizeram esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia! Oh Jesus, obrigado por suas palavras. Os amados podem sentar-se. Aleluia. Amados, olha só. Jesus caminhando encontrou com este homem cego. Ele tinha uma severa deficiência física. A Bíblia diz que ele era cego de nascença, que certamente fazia dele uma pessoa muito sofrida. E Jesus passando, olhou para ele. Jesus não disse nada. Agora os discípulos que estavam com ele foram logo dando o seu parecer. E soltaram isso. Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Isso mostra que eles sabiam muito pouco a respeito das dores humanas. Observem que para eles, se alguém sofria, é porque tinha errado em alguma coisa. Se havia uma dor, é porque havia também um pecado. Se haviam lágrimas, é porque havia também a culpa de alguém. E esta mentalidade, ela não ficou no passado. Ainda hoje, estas coisas passam pelo coração de tanta gente, e infelizmente até pelo coração de quem está caminhando no Evangelho, de quem tem aprendido com o Senhor Jesus, de quem faz parte do corpo de Cristo, a igreja. Se alguém enfrenta uma doença, alguém vai logo dizer, viu, isso é falta de fé. Certamente é Deus tratando com a pessoa. Alguma coisa ela deve ter feito. Se alguém está numa crise financeira, poderia logo fazer o curso CRAU, né? Como nós acabamos de ouvir aqui os testemunhos. Aqui tem gente saindo de crise financeira, mas também muitos sabem o que é uma crise financeira. E se está enfrentando isso, alguém vai logo dizer, mas também gastou tudo com porcaria. Ou então outros mais religiosos vão dizer assim, é porque não dá o dízimo. E coisas assim vão saindo do coração das pessoas, como saiu do coração daqueles discípulos que estavam com Jesus também. Se uma pessoa está vivendo uma crise familiar, e será que isso é comum? Será que problemas entre marido e mulher, pais e filhos, entre pessoas de uma família não acontece? Sim, acontece e geram crises, e crises terríveis. Mas logo alguém vai dizer que está colhendo o que plantou. Cita até o versículo, né? O que se planta, colhe. E assim, meus amados irmãos, muitos são muito rápidos para julgar, mas muito lentos em compreender. E por isso nós vamos até o versículo 3. Quando é Jesus então quem vai falar, quando é Ele quem vai explicar, explicou para aqueles discípulos naquele tempo, e certamente está falando no coração da igreja nessa noite. Olha o que Jesus diz: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus.
O que nós aprendemos com o que Jesus falou? Aprendemos que nem toda dor é por culpa de alguém. As dores acontecem. Nós vivemos tempo de muitas dores. Talvez você esteja passando por um tempo assim. É aquele desafio que você tem que enfrentar e nem sabe como vai sair dele. Talvez você já esteja orando há muito tempo para que esse problema seja resolvido. Mas volta e meia, os elementos da história que você está vivendo, eles vão te atacando e te fazendo sofrer, muitas vezes tirando a tua motivação, muitas vezes querendo te fazer pensar que não vale a pena servir a Deus, ou que então buscar o poder, a bênção de Deus sobre essa questão, não está adiantando absolutamente nada, porque os dias passam e tantas vezes os dias passando não mostram que tem acontecido alguma coisa. Parece que tudo está do mesmo jeito, às vezes até piora. É quando você mesmo se põe a pensar, o que eu fiz de errado? Onde eu errei? E começa a elencar erros da tua vida, pecados que você cometeu, e querendo colocar uma causa, querendo atribuir uma culpa a si mesmo. Mas eu digo que você nem precisa se preocupar muito com isso, porque sempre existirá alguém para fazer este papel para você. Saibam de uma coisa, meus amados irmãos, que talvez você esteja até carregando uma dor aí no teu coração, esteja sofrendo com alguma situação. Talvez não se compare ao fato de nascer sem poder ver absolutamente nada. Mas eu quero que você entenda que existem outros tipos de cegueira. A cegueira espiritual, ela é até mais comum do que a cegueira física. Porque é aquela onde nós queremos ver algo diferente, nós queremos ver uma alegria, nós queremos ver um avanço, um progresso nas nossas coisas, e elas muitas vezes não acontecem. E então, você que está vivendo isso, olha, eu não sei se essa tua dor veio por causa de uma culpa que você tem. Porque isso também pode acontecer. É claro que se nós cometemos erros no decorrer da nossa vida, claro que se nós entramos por caminhos tortuosos e passamos um tempo desalinhados com a vontade de Deus, se envolvendo com o pecado, sem se importar com ele, achando que esta era a forma certa de viver, é claro que isso vai trazer uma consequência. É claro que já logo nos primeiros capítulos da Bíblia, você vê que ao pecar, Adão e Eva, que tinham uma vida super tranquila no paraíso, deixou de ter de repente. Então eu não sei se se isso que você vive é um resultado daquilo que você aprontou, daquilo que você fez. Isso eu não sei, mas talvez não seja por uma culpa, talvez seja por escolhas que você fez, e nem por isso é uma escolha pecaminosa, mas apenas uma escolha errada. Acreditar em algo que você poderia ter acreditado, que poderia até ter dado certo, mas não deu. E aí veio a dor, veio um sofrimento, você se aplicou, você se esforçou, você não roubou nada de ninguém, você não feriu ninguém, você não prejudicou ninguém, mas fez uma escolha errada. E agora você pode estar sofrendo por isso. Talvez você sofra por ter sido injustiçado. Isso é possível também. Quantas e quantas vezes você, no rumo certo da tua vida,
né? Tantas vezes é traído em sua confiança, você confiou em quem não devia, você achou que era bom, mas não era, e as injustiças também fazem as pessoas sofrer, ou talvez esse sofrimento seja simplesmente algo da vida, de nascença, como foi o caso daquele cego. Então, eu não sei exatamente qual é a causa da tua dor, mas eu sei de uma coisa, que enquanto muitos estão apontando o dedo para você, Jesus está te estendendo a mão. Aleluia. Aleluia. E parece que não, meus amados, mas é algo que a palavra do Senhor falou fortemente no meu coração. Não se trata de dar aqui uma margem para que você se vitimize. Não se trata de dizer algo que é somente agradável aos teus ouvidos. Mas se trata de algo que muita gente vive. E não bastasse já estar sofrendo pelas causas diversas que já foram citadas aqui, ainda sofre, porque tem alguém que não te compreende, porque tem alguém que te acusa, porque tem alguém que te culpa, porque está toda hora lembrando do teu erro, está toda hora apontando para você e fazendo com que você sinta o peso da culpa que está sobre você. Amém? E o Senhor vem falar ao nosso coração nesta noite sobre isto. Então eu quero que você acompanhe a palavra. No versículo 4, veja eu quero voltar no 3, que Jesus fala: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. E agora que lemos o 3 novamente, vamos para o 4, que diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Vou dar uma parada aí. De quem é que Jesus está falando? Jesus está falando do Pai, amém ou não? Quem entendeu? Jesus está dizendo para aqueles discípulos, e certamente é uma palavra para nós nessa noite, que é necessário, o que realmente é necessário para a igreja, não é julgar as pessoas, não é apontar erros, não é se levantar contra aqueles que erraram, mas é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, que façamos as obras do Pai. Então deixa eu te falar uma coisa, quantos casamentos terminam porque ele num dado momento começa a se basear na culpa de um e na culpa do outro, um apontando a culpa para o outro. Você faz isso, e o outro responde: mas você faz aquilo. E esse modo de agir, esse modo de se comportar, não manifesta as obras daquele que enviou a Jesus e que nos enviou também. Não está fazendo nada que é de Deus. Como é que você acha que termina essas histórias? Seja em casa entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, seja entre irmãos, seja entre familiares, seja num ambiente de trabalho, seja às vezes até na igreja. Esse modo de apontar dedos, esse modo de atribuir culpas, não é o modo como Deus trabalha. Jesus também não trabalha assim. Jesus não estava nem um pouco interessado em saber quem é que tinha pecado, ainda que ele já sabia. Ainda que ele sempre sabe, né, de nós, quem é que errou, quem é que pecou, ele sabe todas as coisas. Mas, observem, tem um versículo que eu quero muito que vocês peguem desde já, está lá no Apocalipse. É no Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Entendam uma coisa, meus amados, e vejam aí se esse erro não está atrasando a tua vida. Olha o que diz: então ouvi uma voz forte do céu proclamando. Então João, que escreveu o Apocalipse, teve esta visão, na verdade ele é uma audição,
E ele então ouve essa voz que diz assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. E está falando de quem aí? Quem é que será expulso, já que Apocalipse aponta para o futuro? Ele não foi expulso ainda, não de todas as vidas, daquele que crê já foi, mas não de todas, e muitas vezes, mesmo que crê, dá lugar para esse sujeito, o Satanás. Ele é o acusador, ele existe para acusar, ele está o tempo todo apontando o erro de alguém. Então, quando nós nos colocamos a fazer a mesma coisa, quem é que a gente está ajudando? A gente está dando uma forcinha para quem? Para o próprio Satanás. E ele fica feliz, ele diz: oxe, hoje eu posso até folgar, né? Porque já estão fazendo o meu serviço. E vai terminar onde, amados? Uma vez que a palavra do Senhor, em todos os tempos, né, o que traz sobre a nossa vida, ela tem um viés único, ela tem uma base, ela tem um centro. E o centro é a cruz. E na cruz o que acontece é o perdão e não a acusação. Eu queria que alguém aqui me desse um exemplo, me desse um testemunho de uma história que começa assim, com acusações, que passam tanto tempo nessa base. Ah, mas você também é isso. Ah, mas tua família é aquilo. Ah, mas é você que faz isso. É, mas você que gastou. Mas é que você também não guardou. É que você é isso. É que você deveria ter feito aquilo. É que, tá... Quem conhece essa história? Faz um sinal assim com a mão, né? Nós conhecemos essas histórias. Eu pergunto, tem algum testemunho aí de alguém que conseguiu vencer desse jeito? Que conseguiu terminar bem desse jeito? Que depois de brigar bastante, um dos dois levantou e disse: é verdade, estou errado mesmo, eu é que sou culpado mesmo, e não fala ironicamente, fala com sinceridade, sério, sou eu mesmo, né? Irmãos, isso acontece. Mas ainda que acontecesse, porque o arrependimento pode acontecer, ainda que chegasse um momento e a pessoa dissesse: bom, descobrimos o culpado aqui. O culpado é o Zé. O culpado é a Joana. Tá bom, resolveu o quê? Aonde termina essa história? Termina de que jeito? Onde é que está a bênção aí? O que você ganhou com isso? O que mudou? Amém? Então saiba de uma coisa: Jesus não está interessado em atribuir culpa, ele está interessado em transformar vidas. Aleluia! E se você está na presença desse Jesus maravilhoso, saiba que o que ele quer de você não é apontar teus erros, porque se ele quisesse trabalhar com culpa, ele não iria para a cruz no teu lugar. Amém ou não? Pode dar um glórias a Deus ou não? Pode dar um aleluia ou não? Porque sabe o que ele está fazendo? Está tirando o peso das suas costas e da minha também. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Jesus vai transformar aquela vida. Quis nem saber, não entrou em detalhe. E aí você vê aí, voltando lá, né, para o nosso texto base, e o tempo hoje está curtíssimo, e a gente já tem que partir para os finalmente. Voltando para João, no capítulo 9, eu quero que você preste atenção no que ele diz no versículo 4, que a gente já leu o comecinho, mas eu quero terminar esse versículo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. As obras daquele que enviou é amar, é perdoar, é ajudar, é estender a mão, é olhar como Jesus olhou, e não como os discípulos olharam. Porque ainda hoje, o olhar de Jesus é um, e o olhar, muitas vezes, dos discípulos é outro. Assim como naquele tempo o olhar dos fariseus era outro, às vezes no nosso tempo o olhar da família é outro, mas Jesus está aqui
Ele está entre nós e Ele olha para você do jeito que só Ele sabe fazer. Amém? Mas a gente tem que aprender com Ele. Porque olha o que Ele diz. Temos que fazer isso. Ele está instruindo os discípulos. Ele está dando uma instrução para nós. Essa é uma palavra para nós. E Ele diz, temos que fazer isso enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus não está aqui dizendo que a gente só pode fazer o bem, que a gente só pode fazer as obras que o Pai nos enviou para fazer, né, até o pôr do sol. Não. Ele não está querendo dizer do claro e do escuro da forma natural como a gente pode imaginar. Aqui ele está dizendo que tem um tempo. Tem um tempo para fazer o bem. Existe um limite. Quando ele fala dia, ele está dizendo que nós podemos fazer o bem agora, mas nós não sabemos até quando, porque um dia esse tempo acaba, e aí não consegue mais voltar para trás, não consegue mais falar o que não falou, não consegue mais amar como deveria ter amado, não consegue mais reparar como poderia ter reparado. Então o Senhor Jesus está mostrando que o tempo é agora. Está mostrando que é a hora de praticar aquilo que Ele nos ensinou. Está mostrando que a gente não pode ser crente só de fala. Não pode ser crente só de aparência. Nós verdadeiramente temos que ser crentes enquanto é dia. Porque o tempo acaba. Hoje é o dia de você perdoar. Hoje é o dia de você amar. Hoje é o dia de você olhar para as pessoas e todas. Ah, mas essa pessoa é cega, ela não enxerga nada. Hoje é o dia de você olhar para o cego. Ah, mas essa pessoa não me ouve. Eu falo e não adianta nada. Hoje é dia de você olhar para o surdo. Ah, mas essa pessoa não entende. Eu falo, mas parece que não entra na cabeça. Hoje é dia de amar os cabeçudos também. Glórias a Deus, eu recebo. Glórias a Deus. Dia de amar os cabeçudos, dia de perdoar os cabeçudos, e eu glorifico a Deus, porque fui perdoado, e está aqui quem me perdoou. Glórias a Deus pela tua vida, aleluia, aleluia. É isso, é aí que vem a felicidade. Olha aqui, você já sabe que quem gosta de acusar é o Satanás, você já sabe que ele faz armadilhas. E Jesus, quando ele fala sobre isto, no versículo 5, ele fala assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que ele quis dizer? Que ele estava ali fisicamente, que ele podia não só fazer, como ensinar, como mostrar o jeito de fazer as coisas, com poder, com autoridade, com sinceridade. Agora, nós sabemos que ele disse também, numa outra ocasião, que nós seríamos a luz do mundo, né? Isso está no Evangelho de Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Você conhece essa palavra, né? Se o Júnior quiser colocar, Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo. Muito bem. Então Jesus clareava as coisas, como nós também recebemos essa função de clarear. Então, se Jesus não está fisicamente, ele está presente, mas não está fisicamente aqui, a igreja está. Eu estou e você está também. Ora, se nós somos a luz do mundo, nós não somos a nossa própria luz. Nós somos aquela luz que o Senhor Jesus faz refletir na nossa vida. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Né? E isso significa uma responsabilidade. Isso significa fazer as obras que Ele fez. É tentar a cada dia ser mais parecido com Ele. Ah, mas eu não tenho o poder de Jesus. Mas Ele deu esse poder para todo aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
poder Ele nos deu. O que acontece é que muitas vezes falta fé. Muitas vezes nós não exercemos a autoridade do nome de Jesus que Ele entregou para nós. E nessa noite o Senhor está dizendo justamente isso. É como se Ele dissesse: vocês podem muito mais do que o que vocês pensam. Mas a gente perde tempo acusando. A gente perde tempo procurando o culpado. A gente perde tempo apontando dedos. E vamos chegar aonde? Não sei. Mas se a gente receber essa palavra no nosso coração, e se essa palavra tocar profundamente o nosso coração, e se amanhã, quando estivermos de frente àquele que normalmente nós lançamos sobre o rosto dele os erros que ele cometeu, o jeito besta que ele tem, tudo aquilo que você não concorda, e se de repente você amanhã lembrar desta palavra e dizer: espera, Jesus não me ensinou a ficar olhando para o cisco que está no olho do meu irmão. Quem entendeu? Jesus me ensinou a perdoar. Jesus me ensinou a amar. E sabe o que acontece? Aí a vida é transformada. A transformação não está na acusação. A transformação está no poder de Deus, que é exercido através de quem? De nós. Então vamos encerrar a palavra. Olha aí no versículo 15. Desculpa. No versículo 6. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Ou seja, Jesus trabalhou aqui de um jeito que ninguém poderia imaginar. Nós às vezes ficamos querendo que Jesus trabalhe do nosso jeito. Nós queremos até determinar o tempo e o modo como Jesus vai fazer as coisas na nossa vida. Mas aí você vê, Ele fez do jeito dele, de uma forma diferente, especial, do modo que muito ali poderia duvidar: ah, mas que coisa. Mas Jesus faz. Ele tem trabalhado na nossa vida. Ele a qualquer momento vai fazer com que você vá para este lugar onde foi o cego. Ele realmente colocou aquele lodo nos olhos do cego e disse para ele assim: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Glórias a Deus! Quem poderia fazer isso senão Jesus? Quem poderia dar solução para o teu problema senão Jesus? Quem teria poder para curar toda enfermidade senão Jesus? Quem teria poder para resolver os problemas de relacionamento, aqueles que você acha que já é caso perdido, senão Jesus? Então, saiba que Jesus está olhando para você. Amém? E os casos mais perdidos, ainda que seja de muito tempo, ainda que você sinta que nasceu assim, quem sabe até tenha nascido mesmo, um olhar de Jesus para você pode mudar toda essa história. Amém, amados? Amém? Então, você vê como é que é, quando ele volta de lá, como está no finalzinho do versículo 7, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, nossa, aqui eu tenho meus vizinhos aqui hoje, vizinho colado de casa, né? O branco e o rosto está aqui. Então olha isso, os vizinhos, mas vizinho é um negócio sério, né? Não fala não, vamos lá. O cego foi, e então os vizinhos, e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam assim: ué, não é esse aí o que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. E os outros: ah, não pode ser, né? Porque aquele lá não vê nada, né? Mas bem que se parece com ele. E o homem dizia: sou eu. Aleluia. Hoje o Senhor te chama para dizer que você pode afirmar aqui, pela fé, que esta pessoa que tem a vida transformada pelo poder de Deus
é você. Amém? Quem recebe? Você recebe? Então pode ficar de pé e grita bem alto aqui: sou eu! Eita glória! É você. É você. E você pode crer nessa palavra, porque nessa palavra tem poder. Amém? Abrace o que o Senhor colocou no teu coração. Leve isso para que o teu amanhã seja diferente. Essa é uma estratégia, sabia? Uma estratégia. Então, aquele que estava aqui pensando, o que é que eu vou responder? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser a briga amanhã? Amanhã não terá briga. Amanhã terá olho no olho. Você vai lembrar como Jesus olhou para aquele cego. Ninguém acreditava nele. Vivia pedindo esmola. Vivia rejeitado, vivia largado. E quando perguntaram o que é que aconteceu, quem pecou? Olha, Jesus não quis nem saber. Simplesmente transformou aquela vida. Amém? Saiba que o teu perdão, saiba que a graça, ela pode sair dos teus olhos também. E que na tua boca não saia palavras que ajudam Satanás, mas sobretudo, faça aquilo que o Pai te enviou para fazer. Amém? O amor sai dos seus olhos, ele sai do teu coração, ele passa pela tua boca. E se você fizer essa experiência, os resultados serão completamente diferentes. Se você verdadeiramente crê, você tem que experimentar isto que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. Amém? Você já sabe então como vai fazer? Já sabe? Todos sabem? Então coloca aí a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui está a tua igreja, Deus querido, que não muito diferente dos discípulos que caminhavam contigo naquele dia, muitas e muitas vezes nós também, às vezes em casa, às vezes no trabalho, às vezes até aqui na igreja, a gente acaba tendendo a apontar culpados, a apontar o dedo, enfim, soltar palavras que apontam pecados, que apontam erros e que lançam, sobretudo, maldições desnecessárias, dizendo o que não deveria dizer. Quando tua palavra nos ensina que o amor encobre uma multidão de pecados, Pai, nós sabemos que Satanás é o acusador, que assim como ele fez com Jó, lançando erros de Jó, ele que era um homem temente ao Senhor, passou por toda aquela experiência, porque o Senhor tinha um propósito na vida dele. E nós aqui recebemos a tua palavra. Queremos entender, Deus querido, que nem toda dor é decorrente de pecado, mas que muitas vezes ela vem para nos dar tudo em dobro ao final desta prova. E que assim, Deus querido, o importante é lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso jeito de ser e receber a tua palavra como uma estratégia de vitória para a nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração e assim eu te agradeço agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda a igreja uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia, glórias a Deus.